Bom dia, alunos do sétimo ano. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, né? E eu aqui, do meu lado, estou gravando as videoaulas para vocês, para a gente poder continuar com o nosso conteúdo, certo? Então, hoje nós vamos continuar de onde nós paramos na sala de aula, que é o módulo 4, tá? Então, a aula de hoje é de Geografia, do sétimo ano, módulo 4, página 224. E aí, se vocês lembrarem bem, nós estudamos esse ano já extrativismo, estudamos criação animal, estudamos solo. E aí, nós vamos estudar o que agora? O que falta, né, nesse arcabouço rural de produção? A agricultura. Então, a gente vai estudar agora a agricultura. Como que essa agricultura se desenvolveu? Como que nós tivemos o desenvolvimento da agricultura, certo? Bom, a agricultura, ela vai surgir com os primeiros grupos humanos que habitaram a Terra, os primeiros Homo sapiens, e aí a gente vai lembrar um pouco da aula de história do sexto ano, que contava pra gente que essa agricultura surgiu lá no Crescente Fértil. O Crescente Fértil é uma área lá no Oriente Médio e África, né? É uma região onde ficava a Mesopotâmia. Então, essa região aí onde ficava a Mesopotâmia, ela vai ser muito importante para o desenvolvimento da agricultura, tá? Então, pega ali uma parte da África, uma parte do Oriente Médio, esse Crescente Fértil. O que tinha nessa região, né? A gente tinha a presença de 3 rios. Rio Tigres e Eufrates, tá? E o rio Nilo. Então, tem aí na apostila um mapa para vocês observarem esses rios, tá? O mapa vai estar aqui também. Então, o rio Nilo e o rio Tigres e Eufrates foram muito importantes para o desenvolvimento da agricultura. Por quê? Uma agricultura, para ela se desenvolver, ela precisa de água. A água é uma das principais coisas para o desenvolvimento agrícola, não é? Se eu não tenho água, vou plantar que jeito? Vai crescer que jeito as coisas? Não vai, não é? E a gente tem que pensar que essa região da Mesopotâmia era uma região bem árida. E quando eu falo que um lugar é árido, significa que ele é seco. Então, essa região, no geral, era uma região bem seca. Como é que então que a cultura conseguia se desenvolver numa região tão seca? Na verdade, o que acontece é que a agricultura não se desenvolveu em toda a Mesopotâmia, né? Ela se desenvolveu bem nessa faixa verde que tem aí, né? Do mapa da apostila de vocês, que é a região que compreende a região banhada pelos rios Tigres e Eufrates. Então, quando chegava a época das chuvas, o rio Nilo enchia muito, o rio Tigres e Eufrates, e o rio Eufrates também enchiam muito, e aí eles faziam canais para guardar um pouco dessa água, né? E aí utilizava-se durante todo o ano para a agricultura. Se esse lugar era árido, lógico, as pessoas elas iam se concentrar próximo ao rio. Aí por isso que vai se desenvolver próximo a esses rios, né? Se vocês lembrarem bem da história, né, do desenvolvimento da agricultura, vocês vão lembrar que eu contei para vocês que essa agricultura, ela se desenvolveu e é muito provável que quem tenha desenvolvido, né, descoberto as técnicas agrícolas sejam as mulheres. Por que as mulheres? Porque nos grupos sociais que se desenvolveram, as mulheres mulheres e crianças, os jovens, tinham a função de coletar alimentos e os homens tinham a função de caçar, porque a caça era uma atividade um pouco mais pesada e os homens eles eram maiores, mais fortes. Então, para eles ficava a função de caçar e para as mulheres e para as crianças e os jovens a de coletar. E como que eles desenvolveram essa agricultura, né? Apareceu da onde essa agricultura?
Essa agricultura ela vai surgir a partir da observação da natureza. Então, o que faz surgir a agricultura no mundo é a observação da natureza. Como é essa observação da natureza? Eles começaram a observar e perceber que aonde eles jogavam os restos dos vegetais, né? Então, comia uma fruta, jogava o caroço, a semente. Utilizava o trigo, né? Tirava lá o trigo para fazer a farinha, jogava o galinho do trigo, o bago do trigo, ali nascia outro pé de trigo. E eles começaram a ficar intrigados. Por que isso acontece? E aí eles começaram a perceber que o resto de uma planta levava ao crescimento de outra. E eles começaram a fazer testes, lógico, né? Eles não descobriram de imediato que aí pega a semente, põe a semente, cobre a semente, joga água e cresceu. Eles começaram a fazer testes, né? Eles primeiro acharam que era todo o resto da planta, depois eles foram mudando até que eles foram desenvolvendo técnicas de plantar diferentes cultivos, porque tem planta que é por semente, tem planta que é por muda. Então eles foram observando e desenvolvendo essas técnicas. Como eram as mulheres que eram responsáveis pela coleta, muito provavelmente que elas que tenham observado que aonde elas jogavam restos de alimentos vegetais, cresciam outras plantas. E aí vai dar origem, né, à agricultura, que vai se desenvolver e se desenvolve até hoje, né? Hoje em dia a agricultura ela é muito mais desenvolvida do que ela era nessa época. Hoje em dia nós temos enormes plantações. Hoje em dia a gente tem o desenvolvimento de fertilizantes agrícolas, adubos agrícolas, para corrigir solo, para corrigir falta de nutrientes. A gente tem sementes melhoradas, né? A gente vai ver isso com um pouco mais de calma. Mas tudo isso mostra, então, que houve uma evolução muito grande dessa produção. Atualmente, o trigo e a cevada são os cultivos, são muito cultivados, e eles foram os primeiros a serem cultivados no mundo. Tá? Trigo e cevada, os primeiros a serem cultivados no mundo. E aí que hoje em dia, entre os produtos muito cultivados, a gente tem trigo, cevada, milho, arroz, laranja, couve, algodão, cenoura, batata, mandioca, cebola. Então, não é só alimento que a gente cultiva para o nosso consumo. A gente também cultiva alimento para a produção de matéria-prima. O algodão, por exemplo, a gente não come algodão, nem a juta. A gente usa para fazer tecido, né? A cevada. A gente não come a cevada, ela é utilizada para fazer bebidas, na fermentação de bebidas. Então, hoje, a gente tem muitos alimentos cultivados para que a gente coma e muitos cultivados para produção, para ser matéria-prima de outras coisas, ok? A gente vai ouvir falar um pouco agora da migração das plantas, como que as plantas, elas percorreram o mundo, porque vocês sabem que cada planta ela é originária de um lugar. Só que essa planta, ela sai daquele lugar, se muda daquele lugar, planta em outro, para que todos os lugares do mundo tenham acesso a diferentes tipos de vegetais e plantas. Então, a gente vai entender um pouco essa migração das plantas. Bom, então, como eu falei para vocês no final do vídeo, a gente vai estudar agora um pouco a migração das plantas. Então, ó, vocês estão vendo essas faixinhas, elas estão indicando plantas e animais também, né? Que foram levados da Europa para a América. E gêneros agrícolas que foram levados da América para a Europa. A migração das plantas, ela nada mais é que transportar plantas, transportar gêneros alimentícios de um lugar para o outro. E o homem, ele sempre transportou conforme ele andava, né? Conforme ele migrava de um lugar para o outro, ele transportava esses alimentos. Mas com as grandes navegações, eu até grifei aqui que é importante, tá? As grandes navegações, houve uma intensificação desse processo de migração. Porque até então, as plantas circulavam dentro da Europa, aqui dentro da América, dentro da África, mas as grandes navegações foram barcos, grandes navios, né?
Grandes navios que saíram da Europa para conquistar a África e conquistar a América. Junto com as pessoas que estavam nesses barcos vinham os gêneros agrícolas. E quando eles chegavam no lugar, eles tinham que reabastecer para a viagem de volta. E aí eles conheciam outros gêneros agrícolas, tá? Então, por exemplo, né? As bananas vieram de uma ilha aqui da Ásia, tá? Café, uva, cítricos, suíno, cebola, arroz, cana, trigo, tudo isso não é originário da América. Foi trazido para cá. Alguns por terem clima, o lugar para onde foi trazido o clima era bem parecido com o lugar de origem, se desenvolveu muito bem, até parecendo ser uma planta nativa, por exemplo, a banana. Quando a gente fala de banana, a gente já imagina que é do Brasil, mas não é. A banana ela se desenvolvia em ilhas aqui, perto das ilhas asiáticas que são de clima quente, e é lá que se desenvolviam a banana, a cana-de-açúcar também. Também são de ilhas aqui, né, na região equatorial, que a gente tinha plantação de cana-de-açúcar. E aí, como o Brasil era tão quente como essas ilhas, a cana-de-açúcar foi trazida para ser desenvolvida aqui. Da mesma forma que tudo isso aqui é originário da América, batata. Toda vez que a gente ouve falar de batata, né, a gente já pensa nos ingleses. A gente pode até pensar que qual era a origem da batata? A Inglaterra. E não é, ela é originária da América, tá? Então, a importância das grandes navegações foi essa intensificação de troca de coisas para migração das plantas. A gente vai ver agora alguns importantes cultivares no mundo, tá? Bom, então o progresso científico ele tem permitido a criação de sementes e plantas mais resistentes, facilitando a produção e aumentando a produção. No mundo atual, um dos principais problemas é a fome. E aí, para resolver a fome, a gente tem que aumentar a produção de alimentos, tá? O trigo. O trigo é a planta mais cultivada do mundo. Ele é cultivado em mais de 100 países. E ele é uma planta que não gosta de clima quente e úmido. Mas como ele se desenvolveu na Mesopotâmia, lá não era quente, mas não era úmido, era árido. Então ele acabava se desenvolvendo por ser árido. Então o trigo ele não gosta de calor nem de chuva, tá? Ele foi muito cultivado na antiguidade pelos egípcios e graças ao uso de técnicas especiais, hoje em dia ele se desenvolve no nosso território, né, no Brasil. Aí a gente tem aqui um mapa mostrando os principais estados produtores de trigo. Qual a importância do trigo? O trigo é a base, né, de muita coisa que a gente come. O trigo é a base do pão, é a base do macarrão, é a base de bolachas, salgadinhos, tudo é do trigo. Por isso a grande importância do trigo, tá? Bom, aí a gente tem o arroz. O arroz é o quarto. O arroz também é um dos mais cultivados no mundo, tá? E estima-se que ele é cultivado também desde a época que o trigo foi encontrado, o arroz também. O arroz, ele se caracteriza por dois tipos de arroz. A gente tem o arroz de sequeiro, que vai bem em lugares áridos, e a gente tem o arroz de alagadiço, que vai bem em lugares muito, muito úmidos. Então, essa flexibilidade do arroz permite que ele seja plantado em vários lugares do mundo, tá? Então, ele também tem 3 colheitas anuais, então é bem lucrativo, rende bastante. E na sua produção a gente tem muito trabalho braçal ainda, tá? O México é um grande produtor, né? O Brasil também, Estados Unidos. E aqui no Brasil a produção ela é focada no Rio Grande do Sul. Bom, aí nós temos a batata, que é da região dos Andes. Então a batata não é inglesa, apesar de chamar de batata inglesa. E nós temos vários tipos de batata. Olha essa feira aqui, né? Uma feira europeia. Na Europa eles consomem muita batata, eles gostam muito de batata.
Pão de batata, purê de batata, batata assada, batata recheada. Batata para eles é vida, tá? É, e a batata é muito apreciada, é muito produzida, e a gente não usa batata só para fritar e comer. Da batata ainda é tirada algumas bebidas alcoólicas e a fécula, que é uma espécie de farinha. Então a batata também pode ser transformada numa espécie de farinha. E no Brasil, o maior produtor de batata é no Rio, em Minas Gerais. E o milho, por último, porém não menos importante, né? Que é uma planta originária lá da América Central. Então, é a planta destinada dessa região aqui, da América Central. E é uma planta que tem no Brasil. O Brasil é o terceiro maior produtor dessa planta. Ela necessita de áreas quentes e chuvosas e necessita que na época da colheita esteja seco. Então, se você for plantar arroz, tem que fazer um estudo. Qual é a estação chuvosa na minha cidade para plantar? Qual a situação seca para eu ir colher? E aí, no Brasil, o milho é produzido bastante no Mato Grosso e no Paraná, certo? Bom, então nós tivemos essa aula na apostila, tá? E aí, para encerrar, eu queria ressaltar para vocês que as grandes navegações, elas foram muito importantes para migração das plantas, né? É graças às grandes navegações que a gente teve essa troca de culturas em relação à alimentação, que hoje em dia é bem maior essa troca de culturas. Hoje em dia a gente tem acesso a culinárias que nossos avós não tinham acesso, né? Porque não era tão comum. Hoje em dia, qualquer comida do mundo está na internet, deu vontade, pega a receita e faz. Então, essa aula de hoje, nós vamos ter a segunda parte da aula falando de alguns outros aspectos, né, da agricultura e atividade, né, gente? Porque tem que ter atividade, senão não é legal. Então, vamos lá. Atividade 1 e 2. Teste 1 e 2. Em casa 1 e 2. Ok, meus queridos? Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse momento de estudo, né? Eu vou estar online agora lá no grupo tirando a dúvida de vocês e até breve.